então, para a política, presidente. A PGR pediu na noite de ontem a sua condenação de outros 7 réus nesse processo aí que investiga a tentativa de golpe de Estado. As penas somadas chegam a mais de 40, né, anos de prisão. Qual será a sua estratégia de defesa, presidente? Olha, você falou 5 crimes. Imagine você multado agora no Rio de Janeiro. Você não está lá. 2 crimes são relacionados à depredação de patrimônio. Eu estava nos Estados Unidos. Eu não estava aqui. É uma coisa que eu tenho até vergonha de falar. Eu tenho vergonha de ver que o PGR botou isso como crime meu. Daí tem mais, liderar organização criminosa armada. Ué, o que aconteceu? Eu era chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas foram para a rua? O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado? O próprio atual ministro da Defesa disse que não foi. Outros 2 ex-ministros, como Aldo Rebelo e Nelson Jobim, também falou que não foi. Sarney também falou que não foi. Qualquer uma pessoa minimamente inteirada do assunto vê que aquilo foi uma baderna que saiu do controle. Agora, por que quase 200 câmeras sumiram do Ministério da Justiça de Flávio Dino? Porque provaria que o quebra-quebra foi antes da turma que estava lá no acampamento chegar aqui. Então você vê aqui, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, liderar organização criminosa armada. Não teve arma. Se você pegar as polícias legislativas da Câmara e do Senado, nenhuma arma foi apreendida. Quer dizer, uma denúncia que é difícil você defender. É quase você se defender, por exemplo, de uma acusação de ter matado um marciano. E nem o corpo do marciano estava ali. Ou seja, mais do que minha vida foi revirada, até sobre baleias me investigaram. Joias, cartão de vacina, comprar 101 imóveis com dinheiro vivo no Vale do Ribeira. As acusações mais absurdas, todas foram desfeitas. Sobrou a fumaça da tentativa de golpe. Não é justo o que estão fazendo comigo e com os demais colegas meus sobre essa tentativa de golpe. Nada foi tentado. Quando há uma tentativa de golpe em qualquer lugar do mundo, ou um golpe, você fica sabendo em poucos minutos. Bilhões de pessoas sabem poucos minutos depois daquilo, aqui, até hoje. O mundo tomou conhecimento disso como? Até outro dia, conversando com um colega de Israel, ele falou que golpe foi esse que o Mossad não estava sabendo. Ou seja, querem condenar, me tirar do jogo político, porque as minhas inegibilidades são tênues. Abuso de poder político, reunir-se com embaixadores. 2 meses antes, o ministro Fachin do TSE se reuniu com embaixadores. E terminou a reunião falando o seguinte: tão logo o TSE anuncia os resultados, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições. Ué, tinha certeza que seria o Lula? Como assim? O TSE pesou na mão contra mim. Eu não podia falar que o Lula, por exemplo, defendia o aborto. Eu não podia falar da ida do Lula no Complexo do Alemão com boné CPX na cabeça. Eu não podia mostrar imagem do 7 de setembro. Eu não podia fazer live da minha casa, que eu morava naquele momento, no Alvorada. O TSE baixou 3 resoluções extemporâneas. Resolução entre março e o dia das eleições não vale para as eleições. Baixaram 3 contra mim. E quando acabam as eleições e eu começo a questionar, tinha uma série de petições. A primeira, indefere, tudo bem, e dá uma multa de 22 milhões. O que nós decidimos no partido? Não vamos recorrer e nem vamos apresentar outra. Se apresentar outra, vai ser 200 milhões a multa, quem sabe caçar o regime do partido. Isso é democracia? Como é que foi debatido as eleições lá atrás do Aécio e Dilma, que foi feita até uma auditoria, que chegou a essa conclusão que as urnas eram inauditáveis? Como é que fica as eleições da chapa Dilma-Temer também? Dilma-Temer foi um negócio também esquisito. A chapa foi declarada legal por excesso de provas. E quando você vê que outra acusação grave contra mim é duvidar do sistema eletrônico. Olha, eu tenho que acreditar no programador, eu acredito na máquina. E outra, a minha luta pelo voto impresso é desde 2012. Eu aprovei uma emenda a um projeto de lei que tratava de eleições por voto impresso. Eu fui convidado pelo ministro Fux, ou eu pedi audiência com ele, não me lembro, e fui conversar sobre eleições com voto impresso para 2018.
O TSE chegou a comprar urnas, fazer licitação. Depois o Supremo falou que era inconstitucional. Então é inconstitucional na Venezuela agora, que também tem voto impresso. É inconstitucional do Paraguai, também tem o voto impresso. E quando você vê aqui, a segunda inelegibilidade minha, ou melhor, a primeira, o abuso de poder político, foi eu critiquei as urnas. Quem entrou com a ação? Foi o Carlos Lupe. O que o Carlos Lupe disse há pouco tempo, em 2018, se não me engano, nas inserções do horário eleitoral gratuito. Carlos Lupe, esse cidadão aqui. Sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Carlos Lupe. Então, o próprio Flávio Dino já criticou a urna eletrônica. Vários parlamentares criticaram, apresentaram projetos. Nós derrubamos o veto, a Dilma Rousseff vetou o meu voto impresso. Nós derrubamos o veto com voto, inclusive, de petistas. Agora me acusam disso? O senhor vai, então, seguir nessa mesma linha, na sua defesa, de levar todos esses elementos que o senhor já apresentou diante desse pedido de condenação da PGR? Nós já levamos. Você quer ver? O relatório da Polícia Federal não me bota no 8 de janeiro, porque eu estava nos Estados Unidos. O PGR me coloca no 8 de janeiro. Não tem cabimento se defender disso. Te digo uma coisa a vocês duas aí. Caso eu estivesse em Brasília no dia 8 de janeiro, eu ia buscar à noite ou na madrugada, eu estaria preso ou morto. Mas o PGR, na denúncia que ele faz, o Paulo Gonet, ele diz no pedido, na denúncia não, desculpa, no pedido de condenação, que o senhor alimentou diretamente a insatisfação e o caos social depois de perder as eleições em 2022 e que não reconheceu essa derrota de forma clara e dessa forma teria mantido os seus apoiadores em estado de mobilização, o que levou ao 8 de janeiro. O que o senhor acha? Eu quero uma imagem, uma matéria da imprensa, eu fazendo críticas contundentes, em novembro e dezembro de 22. Não tem. Não tem. O senhor reputa, agora, eu então, queria que eu... Olha só. Mobilização. Não, olha só. O pessoal foi para os quartéis pelo Brasil. Adesão minha. É melhor ficar lá do que ficar na rua. Lá estão protegidos. Tanto é que lá não tivemos problema nenhum. No dia 2 de novembro de 22, ou melhor, dia 1º, eu dei uma coletiva para a imprensa. Falei, vão sentir saudade de mim. Quando é que você vai sentir saudade de mim? Quando eu for embora. E dei meu recado ali, nós não somos igual à esquerda. Não podemos fechar rodovias, invadir, depredar patrimônio. No dia 2, eu fiz um vídeo conclamando aos caminhoneiros que desobstruíssem as pistas pelo Brasil. Se eu quisesse o caos, eu alimentaria isso daí. Ao longo do percurso, a pedido do Lula, eu nomeei 2 comandantes de força. Eu tive reunido com o ministro Zé Múcio no começo de dezembro na minha casa, na Alvorada, onde ele foi conversar comigo. Queria ter mais liberdade junto aos comandantes militares. Liguei para o ministro da Defesa. A transição foi tranquila. Nós nomeamos Geraldo Alckmin no comecinho de novembro como encarregado da transição pelo parte do lado de lá. Por lado de cá era o Ciro Nogueira. Ninguém reclamou. Fizemos uma transição tranquilíssima. Agora, eu não poderia mais entrar com petições junto ao TSE. Uma que eu ia entrar era sobre essas três resoluções extemporâneas. Não pude entrar. Daí eu perguntei para os colegas, o que a gente pode fazer dentro das 4 linhas? Tem alguma coisa na condição? E alguém falou, estado de sítio. Falei, peraí, é uma coisa violenta. E o que é o estado de sítio? O presidente convoca os Conselhos da Defesa e da República. Foi feito isso? Não foi. Se tivesse feito, convocaria, mandaria uma mensagem para o parlamento pedindo autorização para baixar o decreto. Para quê, presidente? Esse decreto seria uma alternativa a não deixar o presidente Não. Primeiro, você sempre tem GLO na cabeça para paz no Brasil. Você passa 4 anos com GLO na cabeça. Eu estava buscando alternativas dentro das 4 linhas. E no começo eu vi que não dava, esquece. Alternativas para quê, presidente? Para você, o Lula assumir? Não, alternativa para você poder questionar o TSE. Só isso. Nunca eu joguei fora das 4 linhas. Se eu quisesse, se tivesse mal intencionado, faria algo antes das eleições. Trocava comandante de força, coisa mais, não é dificuldade nenhuma. Trocava de defesa, trocava isso, trocava aquilo. Agora, o que é um golpe de Estado? É um negócio violento. Como é que fica o dia seguinte?
Você vê, se o americano desliga o sinal do GPS aqui no Brasil, você vai ficar com a barata tonta aqui. Nunca existiu tentativa de golpe no Brasil. Da minha parte. Ponto final. Se tem algum maluco lá pensando alguma coisa, é problema dele. O que o senhor queria questionar o TSE era em relação ao resultado das eleições ou em relação à efetividade das urnas eletrônicas? As urnas eletrônicas era uma coisa. Eu acho que nós temos direito. Em 2014, o PSDB de Aécio Neves questionou, contratou uma auditoria externa. Conclusão da auditoria externa. As urnas são inauditáveis. Na Venezuela, pela primeira vez, tivemos o voto impresso. Foi imposição do governo Biden, para poder voltar a comprar petróleo deles, que as eleições fossem transparentes. Maduro topou. Topou e fez o quê? Pegou a Maria Corina e Capriles, os dois opositores, e tornou-os inelegíveis por 15 anos. Com a acusação, atos antidemocráticos. Subir no microfone, no carro de som e criticar o Maduro. Alguma diferença no Brasil? Tem deputados processados por ocupar a tribuna da Câmara. Em 2001, eu estava aqui em Brasília, eu cheguei em 91 aqui. O artigo 53, que os deputados eram invioláveis por palavras, opiniões e votos. Nós botamos o pronome lá indefinido quaisquer. Para não ter dúvida, o parlamentar pode defender o que ele bem entender. E temos deputados de nome, como o Nicolas, o meu filho que está nos Estados Unidos, o Gaia, o Cabo Gilberto da Paraíba, e tantos, uns 25, sendo processados por usar a tribuna da Câmara. Nós vimos há pouco uma colega de vocês recebendo uma multa absurda, porque ela publicou, do impresso lá do Rio Grande do Sul, o salário de uma juíza. Você não pode mais. Aqui eu vi aqui, né? Nosso compromisso é com a verdade dos fatos. Parabéns a vocês fazem isso. Nós estamos caminhando para uma situação que você vai perder a paz do Brasil. Hoje é comum alguém passa um zap para outra pessoa, já pagou? Medo de tudo, não pode criticar mais. Está crescendo aqui, não é sentimento, é uma realidade de ditadura no Brasil. Eu aqui só estou, no meu entender, respondendo esse processo, porque eu tenho nas pesquisas, tá aí as pesquisas aí, que eu estou na frente do Lula em qualquer situação. Estado do Nordeste, a gente já ganha dele, ou empata, dá mais de erro. Ou seja, o pessoal está insatisfeito com o que ele está fazendo, só faz besteira. Provoca o americano o tempo todo. Até digo para você, talvez você vai entrar nesse assunto aqui. Se eu fosse presidente da República, o acordo com os Estados Unidos teria sido já feito aos moldes da Argentina, onde 80% dos produtos não são taxados. Por que aqui está em 50%? Porque ele provoca o tempo todo. A questão do BRICS, né? Queremos uma moeda padrão diferente dos Estados Unidos. Provoca o tempo todo. Provoca lá ao lado do Irã contra Israel, ao lado do Hamas contra Israel. É o tempo todo provocando, e até chega a infantilidade. Vou levar jabuticaba para ele comer, que eu sei de chuva jabuticaba, né? Vou levar jabuticaba para ele comer. Chega essa infantilidade. Vira-lata, fukiu. É o tempo todo assim. Agora, parece que para esse governo que eu sinto, o caos é importante. Digo aqui, no meu governo, os bilionários e o pessoal pobre, todos ganharam dinheiro comigo, todos, sem exceção. E agora está o caos aí. Ninguém sabe o dia de amanhã. A gente vai voltar em alguns dos assuntos que o senhor mencionou aqui, mas voltando ainda na questão do pedido de condenação e do seu processo, a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que foi o seu ajudante de ordens, foi fundamental na construção da denúncia que foi feita. O senhor se sente traído por ele de alguma forma e pode tomar alguma medida ainda? Fizeram a pesca probatória em cima do telefone do Cid por causa de um cartão de vacina. E o telefone dele tinha coisa desde antes de eu conhecê-lo. E daí, a partir dali, começaram a fazer histórias em cima disso aí. E teve ameaça em cima da esposa e da filha por falsificação de cartão de vacina. Agora pegaram um zap dele dizendo que eu nunca havia pedido para ele falsificar meu cartão. Tanto é que foi arquivada essa questão. E parece, pelo que tudo indica, né, que encontraram mais alguma coisa lá que mexe com a vida pessoal dele. Parece que é isso aí. Tanto é que nós pedimos os vídeos das delações, desde a qualificação até o término. Não conseguimos todos esses vídeos. Então, é uma suspeição forte nesse sentido. O que é uma delação premiada? É espontaneidade, que ele não teve,
é verdade que foi mudada várias vezes e provas que não tiveram. A última, até na calhação com o João Braga Neto. Tinha um pacote de vinho lá que tinha 100 mil reais. Eu sabia como, se não viu, estava lacrado. Pelo peso. Eu posso pegar um maço de dinheiro assim para você, aqui tem 1.000 reais. Ou tem 200 mil reais, se for nota de 2 reais ou de 200. Tá? Então, uma delação que, se fosse na Lava Jato, tinha sido anulada há muito tempo. Como é Jair Bolsonaro, que atrapalha o sistema. Como é que é atrapalhar o sistema? Você pega um Porto de Santos, dá prejuízo de 500 milhões por ano. Comigo passou a dar lucro de 500 milhões. Para onde ia ser 1 bilhão de reais? Você pega o Itaipu Binacional, que apenas gerava energia. A gente entra lá, troca a diretoria, tivemos dificuldade para trocar algumas coisas lá, trocamos. Ao longo de 4 anos, diminuímos a tarifa em 45% em dólar, diminuímos, fizemos a segunda ponte com o Paraguai, de um vão de 470 metros, alongamos 600 metros a pista do aeroporto, asfaltamos a Transboiadeira a pedido do Ratinho do Paraná, obras de pequeno vulto em quase 60 municípios, no entorno do lago de Itaipu, nós fizemos acontecer. Para onde ia essa grana? E você vai em todas as Correios. Foi superavitário em 4 anos, mas você vê no último está em vermelho, né? Por que está em vermelho? Estava azul, está em vermelho. Porque o ano passado, 24, a diretoria dos Correios resolveu reconhecer uma dívida que estava em disputa judicial. E pagou 1 bilhão de reais para o escritório de advocacias que estava lá entre os advogados, a esposa do presidente dos Correios. Então pegou esse 1 bi negativo de 2024, jogou no balanço de 22, daí deu negativo. Eu tinha conversado com o presidente dos Correios, é possível nós diminuirmos a dívida dos funcionários dos Correios com seus fundos de pensões? Porque o fundo de pensão que nós pegamos foi roubado pela administração do PT lá atrás. Tanto é que só desse rombo lá atrás, os funcionários têm um desconto extra de mais ou menos 10% até 2030 no seu salário. E agora tem mais um rombo que está vindo aí, vai passar para 2040. Assim é a administração da esquerda, assim é o PT. Então quem ganhava dinheiro lá atrás nos Correios passou a não ganhar comigo. Tem que tirar esse cara daí. Eu não tirei dinheiro da imprensa porque eu era mau. Eu fui o único presidente que teve que trabalhar com teto de gasto no Brasil. Eu não podia gastar mais do que aquilo. Vou cortar onde? Vou cortar na imprensa, na propaganda, vou cortar por aí, um montão de coisa cortada por aí. Não tinha patrocínio mais para quase nada. Tá? Lei Rouanet, botamos lá para baixo, que Lei Rouanet é o dinheiro que, em vez de entrar no orçamento, é abatido aqui embaixo. E a Lei Rouanet é um negócio complicado. Em alguns casos, né, a pessoa chegava lá, eu quero 10 milhões, chegava para o empresário, ele diminuía esse valor aí, acertava, e depois o cara que ia lá no Ministério da Secretaria da Cultura e acertava mais alguma coisa, chegava a metade para ele. Então, uma jogada excepcional. Então, grandes artistas, né, não são todos que mexem com a Lei Rouanet, eram revoltados comigo. Tanto é que fizeram vídeos maravilhosos que a Amazônia está pegando fogo. Agora está pegando fogo o dobro na Amazônia, eu não falo nada. Presidente, deixa eu voltar um pouquinho na questão da PGR. Ela pediu sua condenação. Eu queria saber se o senhor mudou de ideia, permanecer no Brasil, tem alguma avalia viajar para outro país? Não, eu estou com 70 anos. Já sinalizou? Não? Eu estou com 70 anos de idade, cheio de problemas de saúde. Como é que eu vou para outro país? E outra, eu quero vê-lo, esse julgamento meu. Eu estou falando para vocês aqui, vou começar a falar para a imprensa. Como é que eu posso ser responsável por danificar patrimônio se eu estava nos Estados Unidos? E não é só eu, não. Tem muita gente presa aí, acusada de danificar patrimônio, que nem estava na Praça de Poder, estava no acampamento. O senhor considera a hipótese de ser preso? Tudo pode acontecer hoje em dia, né? Por que o Braga Neto está preso? Você nunca viu preventiva durar tanto tempo assim? Qual a acusação do Braga Neto? Interferência no inquérito já tinha acabado. Então é assim que funcionam as coisas. Eu quero e ponto final. É uma pessoa que sequestrou o Supremo Tribunal Federal e faz o que bem entende. Prende, ele vai interrogar, ele vai julgar, ele diz que é vítima porque tinha um plano para assassiná-lo. Agora, a pessoa que pegaram esse plano, chamado Punhal Verde e Amarelo, não foi ouvido até hoje. Então interessa para o relator e para o PGR aquela narrativa. Tinha um plano para nos matar. Se você ler as 2 páginas e meia, você cai para trás. É uma coisa ridícula. Ninguém faz um plano para matar ninguém e bota no papel.
E aquela besteira que está no papel. Mas fica a narrativa que tinha um plano para executá-lo. Olha, menospreza os forças especiais no Brasil. São pessoas extremamente preparadas para qualquer coisa. E não são bandidos. E não pertencem a nenhuma organização criminosa. E são o tempo todo taxados disso. Se tivesse um plano, os forças especiais para alguma coisa, se o plano fosse justo, teriam executado. Ninguém nunca pensou em matar ninguém. Eles não pensaram, tentaram matar. Tanto é que se a Polícia Federal trabalhasse 10% do que trabalhou para mim, para o caso Adélio, teria chegado a uma resposta de quem mandou me executar. E o Adélio é o cara mais protegido hoje em dia. O delegado que foi encarregado do inquérito do Adélio, lá de Minas Gerais, que chegou à conclusão que era o lobo solitário, foi ser diretor de inteligência da PF. E segundo a própria mídia, a preocupação dele era com os meus inquéritos. E agora está em Londres. Foi para lá descansar. Premiado. O Adélio não é um maluco. Ele não é o lobo solitário. Ele foi no dia 5 de junho de 18, em São José, Santa Catarina, sabendo que meu filho, o 02, iria para lá. O Carlos iria para lá. Quem deu dinheiro para ir para lá? Quem deu a informação que o Carlos estaria lá? Alguém tentou entrar na Câmara dos Deputados com um documento falso do Adélio. O funcionário da Câmara anotou e aumentou o CPF que não tinha. E fica por isso mesmo. Nós não conseguimos quebrar o sigilo do telefone do Adélio. Quebraram o meu, da minha esposa, de todo o meu redor. Agora, do Adélio não foi possível quebrar, nem vou falar do advogado. Tentamos também, o advogado é quase impossível, né? É um direito dele, no meu entender. Mas quebraram o sigilo do outro advogado meu, o Frederico Vassef. Quebraram o sigilo dele. Fizeram uma busca e apreensão à meia-noite num shopping lá de São Paulo. Ou seja, uma perseguição implacável. E eu acabei com a harmonia que existia em Brasília entre as pessoas que não queriam o bem do Brasil. Se eu tivesse morrido em 2018, o Brasil já seria não a Venezuela, mas uma Cuba. Imagine o PT administrando R$1 trilhão, foi que nós gastamos na pandemia. Eles sumiram com 50 milhões de reais naquela história da casa de maconha, que foi 10% disso foi para o prefeito de Araraquara, que agora acabou de falar, o prefeito de Araraquara, que o Trump é o maior fascista do século XXI. É só provocação, narrativas. Eu tenho que me defender do que eu não fiz. Eu tenho que provar que sou inocente, não eles provar que eu sou culpado.